Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar antes de você se assentar, pedir ao Senhor que continue nos ministrando, que o seu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, especialmente nesse momento que vamos meditar na sua palavra. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, com expectativas de que o Senhor tem para falar conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, ansiamos pela Tua voz. E Pai, nós pedimos agora em nome de Jesus, traz toda a mente cativa a mente de Cristo, tira a dispersão, a distração, a sonolência, o cansaço, tudo aquilo que tenta nos roubar deste momento aqui, Senhor. E que a Tua doce presença paire neste lugar de forma abundante, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pode assentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é lindo. Obrigado, meu querido. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nossa, uma outra igreja aqui. É muito interessante isso. Glória a Deus pela tua vida, por você estar aqui, cultuando a Jesus Cristo neste domingo, dia do Senhor. É tão bom quando nós podemos estar na presença do Senhor Jesus, e eu desejo que você seja profundamente tocado por ela, em nome de Jesus Cristo. Queridos, a mensagem dessa noite, deste culto de ceia, essa que está posta à frente aí na tela para nós. E eu até brinquei no culto anterior, falei, quantos fizeram essa trend? E ninguém quis se manifestar. Eu falei, bom, não é possível, porque eu já vi pessoas da igreja, né, postando essa trend. E aí ficou, falei, bom, deve ser o pessoal das 19. Então eu vou perguntar agora, eu acho que o pessoal chegou. Quantos compartilharam ou fizeram essa trend da sua vida, dizendo, primeiro você começa, depois você melhora? Quantos fizeram isso nesses dias? Eu achei 1, 2, amém, 3, a Maiara ali, muito bem, a Maiara eu vi mesmo, né? Mas pouco, hein? O pessoal dessa igreja é ruim de rede social que só. Jesus amado, viu, Ronaldo? Misericórdia, o pessoal é realmente... Mas enfim, eu tomei essa trend que é assim chamada, e esse termo ele é um termo que deriva do inglês, que significa tendência. E quando nós falamos das redes sociais, trend nada mais é do que tudo aquilo que de alguma coisa viraliza. Então, as dancinhas, são frases, são algum vídeo, alguma coisa que começa a ser compartilhado de uma maneira abundante, e as pessoas começam a repetir aquilo. Isso é chamado, né, nos dias de hoje, no mundo da era das digitais, de trend. E eu tomei a liberdade de pegar isso e usar como parte do tema da mensagem, porque de fato é parte. O tema, ele não é só esse. Primeiro você começa, depois você melhora. Mas eu coloco uma pergunta para a gente, é simples assim o negócio? É assim. A gente começa e depois a gente melhora. É isso, Ricardo? E quando nós falamos dessa trend, para quem não sabe nada, não entende nada do que eu estou dizendo aqui, as pessoas no mundo afora, isso explodiu, principalmente no TikTok, no Instagram, começaram a compartilhar um momento da sua vida. Então, talvez quando você era jovem, que você estava naquele perfil, só o grilo, duro, sem nada, e você agora posta uma foto, você mais forte, com uma linda família. E a ideia é justamente essa. Primeiro você começa, e depois você melhora. E isso espalhou para todos os lados. O Theo Hayashi colocou da esposa dele, do ministério dele. Igrejas colocaram sobre o ministério. Então, a primeira foto, aquele lugarzinho pequeno, que não cabia ninguém. Primeiro você começa, e depois você melhora.
E de fato, eu acho interessante essa trend porque ela nos faz pensar que em partes é assim mesmo. A gente nunca está pronto para começar as coisas. A gente nunca está pronto para um casamento, a gente nunca está pronto para um relacionamento, a gente nunca está pronto para um ministério, a gente nunca está pronto para o ministério pastoral. Nunca. Quem diz, não, está tudo tranquilo aqui, eu já cheguei sabendo tudo que eu tinha que fazer, é muito gogó. A gente começa, e no processo a gente melhora. Depois a gente melhora, e é verdade. Mas eu coloco uma pergunta para a gente que vai nortear a nossa conversa nessa noite, pautada nas Escrituras, evidentemente. Será que é assim, tão simples? Eu começo e eu melhoro? E a resposta, ela é clara, óbvia. Não. E por quê? Simples. Pelo fato de você conhecer dezenas, ou se não centenas de pessoas que começaram e não melhoraram, pioraram. Talvez você olha hoje para você e você não consegue reproduzir essa trend porque você fala, ainda não é para mim. E eu quero falar sobre isso, mas não de uma perspectiva social. Eu quero falar sobre isso de uma perspectiva da vida espiritual. Primeiro você começa, depois você melhora? É assim que funciona? Simples assim? Definitivamente não. Quando nós falamos da vida espiritual e não apenas dela, a gente precisa acrescentar uma conjunção subordinativa. Para quem é bom no português, sabe o que é essa conjunção. Eu preciso acrescentar ali, se eu fizer isso. Quando eu fizer isso. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Se eu agir assim. Quando eu andar neste caminho. Porque a trend do jeito que ela está, ela é meia verdade. É verdade que muitas coisas a gente melhora conforme a gente vai fazendo. Mas sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quando eu penso nisso, e tratando da vida espiritual, da nossa jornada da vida cristã, nós começamos bem, porque nós começamos em Cristo. E tudo que começa em Cristo, fonte de água viva, começa bem. Não tem como a gente começar mal, porque o start da nossa vida cristã está em Cristo. E por isso, nós, quando conhecemos a Cristo de alguma maneira, vivíamos uma experiência intensa, profunda, que nos fez olhar tudo que fazia todo o sentido do mundo para a gente, e a gente dizer, isso tudo para mim é esterco agora, eu não vejo sentido em mais nada disso, eu abro mão de tudo isso. É uma mudança de paradigma, de perspectiva, não é nem as lentes que a gente enxerga a vida, ela é completamente substituída. Porque nós começamos bem, pois começamos em Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz isso. No capítulo 1, no versículo 6, ele diz, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou uma boa obra em nós. Ele. A nossa vida, a jornada da nossa vida, ela começa em Cristo. Ele começou uma boa obra. E Paulo diz, eu estou certo de que aquele que começou, vai completá-la. O autor aos Hebreus diz para nós que Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Portanto, nós começamos bem porque começamos em Cristo, começamos na fonte de vida.
E não há como nós nos frustrarmos e começarmos bem uma jornada de vida cristã quando começamos certo. É o próprio Jesus que, na ocasião em que a mulher samaritana vai ao poço pegar água, ele diz para ela: olha, aquele que tornar a beber dessa água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, ela será uma fonte a jorrar nessa pessoa para a vida eterna. Jesus nos promete uma fonte que vai jorrar para sempre dentro de nós, para todo sempre. Ele é a fonte. Começamos muito bem, porque começamos em Cristo. Prosseguimos bem na jornada, e você pode pensar na tua vida cristã. Prosseguimos bem quando nós entendemos, compreendemos que eu e você temos um papel ativo na busca de um crescimento, de um amadurecimento, de um desenvolvimento espiritual. Quando nós entendemos que eu tenho uma parte em todo esse desenvolvimento, a gente prossegue bem. Começamos bem porque começamos nele. Mas podemos começar mal se esquecermos isso, se negligenciarmos essas verdades. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz para eles: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolvam a salvação de vocês. Tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade, nós recebemos. Mas agora há um imperativo sobre nós, de nos despojarmos do velho homem, de crescermos na graça, crescermos no conhecimento, crescermos em maturidade. Não podemos ser como a igreja de Corinto, que 5 anos depois estavam ainda vivendo na imaturidade, na carnalidade como eles estavam vivendo. É sobre isso que Paulo está dizendo: desenvolva a salvação de você. Mas Cristo não fez tudo, Ele fez tudo que nós não poderíamos fazer. E quando Ele nos chama, agora Ele nos convida a vivermos uma nova vida, guiados e conduzidos pelo Seu Espírito, evidentemente, mas eu tenho uma coparticipação, uma cooperação, não na obra de salvação, mas no processo de santificação, no processo de uma vida de crescimento, de amadurecimento. Porque primeiro a gente começa, depois melhoramos. Se entendermos que temos um papel ativo na busca, no crescimento, no autodesenvolvimento. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, falando dessa experiência da vida dele, ele diz: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero me identificar com Ele em sua morte. Eu quero me tornar como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. E ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo entende que eu fui alcançado por Cristo Jesus para que eu me desenvolva, para que eu cresça, para que eu amadureça. É isso que ele está dizendo para nós. Nós começamos bem porque começamos em Cristo. Nós prosseguimos bem quando entendemos que temos um papel ativo e uma responsabilidade por crescermos, por amadurecermos, por deixarmos de ser meninos, infantes na fé. E nós podemos concluir muito bem, e concluímos de fato bem, quando somos capazes de chegar ao fim da jornada, ao fim da vida cristã, com a fé, com amor e com a devoção pelo Senhor, maior do que tínhamos no começo. Isso é impressionante. É eu terminar a corrida com mais gás que eu tinha quando eu comecei a corrida. É eu chegar no final de tudo e ter disposição, energia, vontade, fé, amor, paixão por Jesus,
a ponto de dizer, se fosse preciso, eu passava tudo de novo. Isso é concluir bem. Isso é terminar como nós devemos terminar. E é o próprio Paulo que disse isso, quando escreve a segunda carta a Timóteo, sua última carta. Ele está sentenciado à morte. Ele sabe que os seus dias acabou, ele foi condenado, está esperando a execução. E ele diz assim, eu combati o bom combate. Eu acabei, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Desde agora me está proposta a coroa da justiça, que o justo juiz vai me dar naquele dia, e não só para mim, mas para todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Há uma promessa do Senhor, mas para que eu alcance essa promessa, eu preciso terminar bem. Portanto, não dá para a gente usar simplesmente uma ideia bonitinha, legal, que faz até certo sentido. Primeiro você começa, depois você melhora. Se eu não tirar os meus olhos da fonte de vida, se eu não esquecer que eu só comecei bem porque eu comecei em Cristo, e eu só vou terminar bem se eu terminar em Cristo. Você há de convir comigo que as Escrituras apresentam para a gente dezenas, se não centenas, de casos de pessoas que começaram bem e terminaram muito mal. Sim ou não? Quantos você conhece que começou bem e terminou tragicamente mal? A gente pode falar de Sansão, separado, escolhido para ser um juiz, mas ele terminou mal, bem mal, preso, cego, amarrado, porque não soube crescer em maturidade, em desenvolvimento, porque em algum momento se afastou da fonte de vida e foi levado por outros amores. Vocês sabem qual eram os amores de Sansão. Nós temos o caso de Saul, que era rei, mas em algum momento se esqueceu, foi consultar feiticeira, se desviou dos caminhos do Senhor, mandou fazer os sacrifícios sem que chegasse quem deveria de fato fazer aquilo. Nós temos o caso de Eli. Eli era sumo sacerdote. Os filhos de Eli eram sacerdotes, eram profanos, eram imorais, e Eli passava panos quentes na cabeça dos filhos. Terminou mal, começou bem. Ele era sumo sacerdote, terminou tragicamente mal. Você sabe da história, eu não vou entrar em detalhes aqui. E quando a gente fala de Judas, o Iscariotes, escolhido para ser um dos 12, escolhidos por Jesus, entre 12 ele foi um, e ele escolheu trair Jesus, negar Jesus, roubar Jesus e os seus irmãos. Começou tão bem, terminou tão mal. Quem lembra de Demas, que Paulo faz menção sobre este homem? Demas era um homem ativo, influente no ministério de Paulo, era uma bênção na igreja. Mas Paulo diz que Demas, ele amou mais o presente século e apostatou da fé. Demas começou tão bem e terminou tão mal. E eu poderia dar mais dezenas e dezenas de exemplos, mas para mim, o melhor e maior exemplo de todos que a gente pode ver nas Escrituras sobre ter começado bem e terminado mal é a história do próprio povo de Israel. O povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor chama de a menina dos meus olhos. Ele escolheu, ele formou, ele libertou aquele povo, ele conduziu, ele operou todo tipo de milagres
para levar este povo a uma terra abençoada que mana leite e mel. Terra que eles não plantaram, que eles não fizeram nada, Deus estava levando eles e abençoando-os com um lugar assim. Mas eles terminaram tão mal, tão mal. E eu quero me dirigir com você para o livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Deus usa Jeremias para trazer uma dura repreensão contra Judá. Jeremias é um profeta que profetiza para o reino do sul. O reino do norte já havia sido levado para o cativeiro assírio. E está chegando o momento em que o reino do sul, Judá, Benjamim ali, vai ser levado para o cativeiro babilônico. Porque de igual modo eles se desviaram do Senhor, eles abandonaram o Senhor, eles viraram as costas para o Senhor. E Deus usa Jeremias para ser profeta nesses anos finais, que eles vão acabar indo para o cativeiro. E o capítulo 2, nós vamos ler alguns versos, eu peço que você me acompanhe, me ouça, ou acompanhe aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim, a Jeremias, não a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Neste contexto, Jerusalém ainda não havia sido levado para o cativeiro. Quando Jeremias está proclamando aqui, ainda eles estão em Jerusalém. E olha o que o Senhor vai dizer para o seu povo. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Eu me lembro. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Eu me lembro de sua fidelidade, diz o Senhor. Quando você era minha noiva, quando você me amava, quando você me seguia, mesmo que por lugares áridos, secos, como era o deserto. Eu me lembro. E ele está dizendo, sim ou não, de um momento em que o seu povo começou bem. Eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva, você me amava. O Senhor está dizendo que houve um tempo em que o seu povo o amou. E como uma noiva apaixonada segue o noivo, que fala, vamos lá para o Oiapoque, vou trabalhar lá, não sei o que, ela deixa pai, deixa mãe, deixa tudo e segue o cara. E vai feliz, viu? E vai lá comer mal, passar perrengue, mas está feliz. Porque acredita, ama, confia. E a gente vê isso. E o Senhor está com saudades desse tempo em que o seu povo o amava. O seu povo o seguia, confiava nele. E o verso 3 diz, Israel era santo para o Senhor, era como os primeiros frutos da colheita. Todos os que devoravam eram considerados culpados, ou seja, o Senhor está dizendo, vocês eram a menina dos meus olhos, ninguém tocava em vocês. Eram propriedade exclusiva minha. E agora ele diz, ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, ó Jerusalém, ouça a palavra do Senhor. Todos os clãs da comunidade de Israel ouçam a palavra. E o profeta começa a ser boca de Deus e diz a partir do versículo 5, assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. O que os seus antepassados, seus pais, seus avós, o que eles encontraram em mim de mal, para me abandonar, para me deixar? Essa é a pergunta do Senhor. Eles seguiram ídolos sem valor, e diz o texto, e tornaram-se eles próprios sem valor.
quando nós seguimos outros deuses, quando nós seguimos ídolos, nós nos tornamos semelhantes a eles, cegos, surdos, mudos, estúpidos, que não fazem nada, que não produzem nada, que não têm vida. Igual a ele nós nos tornamos. Talvez você vai dizer, mas hoje não temos ídolos. Eu não tenho, sou crente, sou evangélico. A gente não tem altar de Baal, de Azera, de Astarote, de qualquer outra divindade mesopotâmica. Não temos. Mas quantos ídolos modernos nós temos? Que roubam o tempo, o prazer, a comunhão com o Senhor. Que tentam dividir o tempo dele. E você passa uma semana inteira sem falar com ele uma vez, sem ouvir a voz dele uma vez sequer. E você acha que está tudo bem, está tudo ótimo, porque você está na igreja. Eles seguiram ídolos sem valor. Eles se tornaram iguais a eles, sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto. Esqueceram que com mão forte o Senhor os tirara de lá e os levara por um caminho de deserto. E naquele caminho de deserto o Senhor está falando: ah, que saudade, quando você era fiel a mim, quando você me amava, mesmo num caminho, num lugar que não é possível você ter grandes coisas. O Senhor vai dizer: eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos, dos seus bons frutos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra. Eu trouxe vocês para uma terra proveitosa, uma terra abundante, uma terra frutífera. E eu as entreguei a vocês. Você lembra, você conhece. Nós já falamos sobre isso muitas vezes. Quando eles entram em Canaã, eles atravessam o Jordão e eles entram na primeira terra. Eles precisam vencer a primeira cidade, Jericó. E o Senhor dá vitória, cidade murada, impossível de vencer aquele lugar. E o Senhor dá vitória, e eles rodeiam aquelas muralhas, e no último dia, ao tocar a trombeta, as muralhas vêm ao chão. Deus mostrando que não há muralhas, não há nada que fique na frente dos propósitos que Ele tem para mim e para você. Ele derruba tudo. Mas eles esqueceram. Eles se voltaram para outros deuses, eles se entregaram aos ídolos, esqueceram completamente. Olha a denúncia que o Senhor faz no versículo 8. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Sacerdotes não perguntam mais pelo Senhor. Os intérpretes da lei, os entendidos, os teólogos, os cabeção, aqueles que eles não me conhecem. Os líderes do povo se rebelam contra mim. E os profetas profetizam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Sobrou o quê? É lógico que sempre houve e sempre haverá o remanescente fiel. É lógico. Mas Deus está fazendo um raio-x da nação, da grande maioria dos profetas. Jeremias não era esse. Ele está falando sobre os líderes das tribos, dos clãs. E a constatação do Senhor, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, é essa. Ele diz: por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor. E eu farei denúncias contra os descendentes de vocês. Atravessem o mar até o litoral de Chipre, que fica no ocidente. E vejam, mande observadores a Quedar, no deserto, que fica lá no oriente. E reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. O Deus está dizendo: olha, pode rodar o mundo. Do ocidente ao oriente, pode rodar todos os cantos. E veja se existe em algum lugar uma insanidade como essa. E ele diz no verso seguinte qual é: alguma nação
já trocou os seus deuses. E ele diz, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. A acusação é essa. Nenhuma nação abandona deuses falsos. Continuam fiéis às suas divindades falsas. O meu povo me abandonou. E Deus, através do profeta, dando essa mensagem, é tão chocante, é tão dramática, que ele diz no versículo 12: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O que Israel, o meu povo, fez? Espantou céus e terra. Todos, queixo caído, da denúncia que o Senhor está fazendo, e é uma denúncia que Ele está simplesmente trazendo, mas é de algo que eles já faziam há tempos. Não é algo novo que aconteceu naqueles dias. E o Senhor está denunciando, e ele no versículo 13, ele diz: o meu povo cometeu 2 crimes, 2 males, 2 pecados. A versão aqui diz 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva. E abandonar a fonte de água viva é um crime, gente. É um crime. E não apenas isso. O segundo crime que eles fizeram: eles cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água, diz a palavra do Senhor. E aí você vai dizer: isso é crime? A denúncia que o Senhor faz diz que o mal que eles fizeram é um crime. Eles abandonaram a mim, fonte de água viva. Eles não apenas abandonaram, eles trocaram o Senhor. Isso é um pouco pior. Quem já passou pela dor de uma traição sabe como dói a traição. O sentimento de ter sido trocado por outra, por outro. É duro quando um marido, uma esposa chega em casa e fala: ó, não dá mais. Chega, cansei, não dá mais. É duro, é terrível, é uma dor dilacerante, sem dúvida nenhuma. Mas a dor é pior quando você descobre que o motivo, a causa dessa pessoa está indo embora é porque ele te trocou por outra pessoa. É sobre isso que o Senhor está falando. Eles trocaram a mim, diz o Senhor, fonte de água viva, por Baalins, por ídolos, por deuses falsos, que não são deuses, diz o texto bíblico. E eu acho que está tudo bem. Eu deixo a fonte de água viva e eu cavo cisternas. É a mesma coisa. É água, aqui eu vou guardar água. Eu vou ter água do mesmo jeito. Como se fosse possível comparar fonte, manancial de água viva com cisterna, com uma caixa d'água, com um reservatório, um plástico que você pôs na terra para guardar a água. Água parada, água que apodrece em pouco tempo, que cheira mal, que não tem vida. E o pior, cisterna rachada, que quando eles iam na cisterna, não tinha mais água, tinha corrido tudo, porque tinha trinca, tinha rachadura.
E o Senhor está trazendo de fato uma acusação contra o seu povo, dizendo: vocês me abandonaram, a mim, fonte de água viva, achando que vocês não precisam, porque agora eu tenho minha cisterna. E talvez a minha cisterna seja o púlpito, seja a igreja, seja o ministério. E a tua? Qual pode ser a tua cisterna? Como assim? O que você está falando, pastor? Eu estou falando exatamente o que você entendeu. A gente pode achar que algumas coisas que nós construímos substitui a necessidade que nós temos de ir à fonte todos os dias. Porque ir à fonte todos os dias dá um certo trabalho. Eu preciso me deslocar para ir à fonte pegar água. Então, se eu consigo montar uma cisterna aqui no quintal da minha casa, estou cômodo, está ótimo para mim, beleza. Agora eu quero que você pense: quando uma cisterna rachada vai chegar perto de ser comparado com fonte de águas vivas? É claro que o Senhor não está falando de fontes literais, nem de cisternas literais, é claro que não. Ele está fazendo uma analogia, usando uma figura de linguagem, para dizer que o povo abandonou Ele, fonte de vida, e trocou por algo que é comparado com cisternas rachadas. Você vai passar mal, você vai passar sede, você vai ficar desnutrido. Por quê? Porque a água é vida. Nesse contexto, a água é vida. Tudo precisa de água, gente. As cidades se desenvolviam margeada por águas, não tem como. Hoje é assim, sempre foi. Eu não consigo plantar, produzir nada sem água. Tudo depende de água. E o que o Senhor está dizendo: eu sou fonte de água viva. E eu quero que você pense em tudo isso. Se você não tem sido uma pessoa que abandonou a fonte e está se conformando com cisternas. Quando eu digo que talvez a minha cisterna possa ser o ministério, o púlpito, se isso me tirar da fonte, isso é uma cisterna para mim. E é perigoso demais. Nós precisamos ser Maria e não Marta. Maria queria ir à fonte, aos pés de Jesus. Ela queria beber da fonte. O prazer dela estava ali na fonte. Marta talvez tinha sua cisterna. Eu estou fazendo para Jesus. Ele não está preocupado com o que você está fazendo para Ele. Ele está preocupado com o quanto você o ama de verdade. Quanto você ainda pulsa o teu coração por Ele. Quanto que o pecado ainda te noja, te incomoda por Ele. Não porque você odeia o pecado, por Ele, porque Ele odeia o pecado. E o amor que você tem por Ele é tanto que você passa a odiar o que Ele odeia. Eu já estou encerrando. Nós vemos uma denúncia. E o Senhor dizendo: meu povo cometeu 2 crimes. Abandonaram a mim e me substituíram por outras coisas tão inúteis como uma cisterna rachada. E nós vemos esse Deus que manifesta ali a sua saudade, a sua vontade de ver aquele povo que o amava, que o seguia pelo deserto. E olha o que ele vai dizer. Nós vemos esse amor que nos constrange, esse amor que é obstinado por mim e por você. Deus tem um amor obstinado pelos seus, um amor constrangedor. E no capítulo 3 do profeta,
Jeremias, ele vai dizer assim no versículo 12, Jeremias vai e proclama essas palavras para o norte, dizendo: volta, Israel, a tua união com o Senhor, volta, filho, volta, não te farei cair em ira, porque eu sou misericordioso, diz o Senhor, eu não guardarei para sempre a minha ira, apenas reconhece a tua culpa, porque tens transgredido contra o Senhor, reconheça, se arrepende e volta, filho, volta. É a figura do pai da parábola do filho pródigo. O filho vem com o discursinho, o pai não quer ouvir, ele quer que o filho se arrependa e volte. Venham as águas, venham a fonte de águas vivas, é o convite do Senhor para mim e para você. Abandone cisternas rachadas, seja ela o que for. Eu não sei o que você tem colocado no lugar da fonte, mas não existe nada que substitua a fonte de água viva que é o Senhor, nada. Nada. O Senhor vai dizer: volta, filho rebelde, volta. Tu és rebelde, mas eu te amo, volta, filho, volta. Mas o povo não ouviu, não obedeceu, Ricardo, não atendeu, virou as costas, pegou Jeremias, colocou ele num buraco cheio de fezes. Ninguém ouviu a palavra profética de Jeremias, nenhuma vida se arrependeu. Olha o tamanho da estagnação espiritual. Deus falando isso, abrindo o coração dessa maneira, convidando ao arrependimento, e entra por aqui, sai por aqui. E eles continuaram se prostituindo com os ídolos. E Deus levou esse povo para o cativeiro. Eles foram para a Babilônia. Em 586 a Babilônia invadiu Jerusalém, devastou Jerusalém e levou o povo de Deus cativo para a sua terra. Mas falar, mas então já era. Deus usa Jeremias novamente, lá no capítulo 29. No versículo 10 ele diz assim, mais uma vez. Agora sim o povo já está lá no cativeiro, mas o Senhor tem um amor obstinado pelo seu povo. Luquinhas, um amor incompreensível. Amor que a gente não tem por filho, Ele tem por nós. E diz assim a palavra: quando se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, visitá-los-ei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, a Jerusalém. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E diz o Senhor: eu serei achado de vocês e farei mudar a vossa sorte. É a palavra do Senhor, porque o amor dele é um amor obstinado por mim e por você. E talvez há pessoas entre nós que literalmente trocou o Senhor por ídolos, por amores, por paixões, por qualquer outra coisa. Você virou as costas para o Senhor, e você hoje está aqui ouvindo essa palavra, e é o Senhor te convidando. Ainda é tempo de você se voltar, se humilhar, invocar a mim, e eu vou fazer com que você me encontre, diz a palavra do Senhor. Portanto, queridos, eu encerro mais uma vez dizendo que não é simples assim. Primeiro você começa, depois você melhora. Não é tão simples assim. Primeiro começamos na fonte, depois melhoramos, quando conseguimos viver a vida inteira firmado à fonte de águas vivas que é o Senhor.
Primeiro você começa, depois você melhora, se Ele continuar sendo a fonte de vida para você. Se Ele continuar sendo o centro da tua vida, se Ele continuar sendo o pulsar do teu coração, se você continuar apaixonado por Ele, se Ele continuar sendo o Senhor e Salvador da tua vida, se você continuar reconhecendo que sem Ele você não é ninguém, se você se lembrar que você só chegou lá porque você começou na fonte de água viva, não há como você começar bem se você começar em outro lugar, não há como terminar bem se você não terminar nele, fonte de vida inesgotável para mim e para você. Louvado é o nome de Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé, nós vamos ceiar o Senhor nesse momento. Louvado é o nome de Jesus.